Paz e alegria a você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nos ouvindo, participando deste momento em que nós celebramos, ouvimos a palavra de Deus, palavra de vida, que nos é confiada para ouvirmos, meditarmos, guardarmos no coração. Hoje, dia 10 de agosto, uma quarta-feira, hoje é dia de São Lourenço, mártir, um diácono da igreja que serviu a igreja na assistência social. Na época do Império Romano, a pobreza era grande, muito grande. E esse diácono, ele era o encarregado de assistir os pobres em nome da igreja. Ele viveu no século II e ele organizava a distribuição das coletas, dos alimentos para os pobres. E durante uma das perseguições que o Império Romano moveu à igreja, este diácono Lourenço foi preso. E, sabendo que ele iria ser preso, ele distribuiu todo o tesouro, riqueza, tudo, os donativos da igreja para os pobres. E quando o prefeito disse, agora nós queremos que você apresente, queriam sequestrar os bens da igreja, apresente os bens da igreja que estão confiscados. Ele chamou os pobres e falou, os bens da igreja estão aqui, estão com eles, porque foi doado tudo a eles. Então o prefeito, muito irritado, mandou torturá-lo. A forma de tortura foi colocá-lo numa grelha, numa churrasqueira, para que ele fosse assado vivo. E assim ele morreu, dando testemunho da sua fé. São Lourenço, mártir, da fé, do amor, da assistência aos irmãos e irmãs. Então a igreja tem os santos, que são os nossos heróis, nossos amigos, que devemos venerar. Ele ouviu o evangelho e praticou, sem medo das consequências. Então, diante da morte, nós cristãos não nos amedrontamos, porque nós cremos na ressurreição. Passando pela porta da morte, nós entramos na vida, ressurgimos, a ressurreição. E o evangelho de hoje, de João, capítulo 12, versículo 24 a 26, fala justamente da ressurreição. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida nesse mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Olha só o que Jesus diz, ele compara a nossa vida a uma semente lançada na terra. A semente, ela se desfaz, mas de dentro dela surge uma vida nova, poderosa, capaz de nunca mais terminar. Ressurreição, vida eterna. É o que acontece com quem, a exemplo de São Lourenço, segue Jesus de verdade, sem medo, confiando em Deus. E odiar a vida para Jesus quer dizer rejeitar o tipo de vida sem Deus, uma vida no mundanismo, uma vida na qual Deus não interfere, porque você não deixa. Então, o mundanismo é o tipo de vida onde você vai pensar só em comer, beber, dormir, ter dinheiro e divertir. Mas é preciso pensar que isto não é capaz de realizar uma pessoa. O que realiza a pessoa é ser essa semente que morre, mas de dentro dela nasce uma árvore que dá flores e frutos. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos proteja. Hoje é dia dos diáconos, porque ele era diácono. O que é o diácono na igreja? É aquele que recebe o primeiro grau do sacramento da ordem. O sacramento da ordem, que ordena os ministros da Igreja Católica
o sacramento da ordem, que é conferido no primeiro grau diácono, no segundo grau presbítero, no terceiro grau ao bispo. Então o diácono é um homem, aqui na nossa igreja nós temos 30 diáconos, são homens casados, pais de famílias, que receberam a ordenação diaconal para, a exemplo de Jesus, sinalizar no meio do nosso povo, na sua missão, que é uma missão como esta de Lourenço, caritativa, em nome da igreja, exercer o ministério da caridade, que eles possam cumprir sua missão e sejam abençoados os nossos diáconos. E eu abençoo todos que me ouvem aqui na TV Mais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.